Olá, estamos aqui para mais uma aula. Hoje, falando especialmente com você, aluno do 6º ano. Fique atento às informações, fique atento às anotações que você precisar fazer. Preste bastante atenção. É hora de aprender. E na aula de hoje, nós continuaremos a falar sobre hidrosfera. Em aula anterior, nós dissemos que a hidrosfera, ela compreende toda a água existente no planeta Terra. Você se lembra? Falamos da água de rio, mar, né? Água doce, água salgada. E hoje, sobre esse mesmo conteúdo hidrosfera, nós abordaremos de uma forma bem interessante o ciclo da água. Bom, o que é um ciclo? Ciclo é algo que se repete. Alguns exemplos de ciclos. Nós temos, no decorrer de todos os anos, os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, termina dezembro, volta novamente. Nós temos as fases da Lua, então são ciclos. A água, ela participa de um ciclo, denominado ciclo da água, mas também pode ser denominado ciclo hidrológico. Hidro, água. A gente não falou de hidrosfera, esfera de água? Então, o ciclo hidrológico, hidro, está relacionado à água. Pare para pensar comigo, mas não fique assustado. Olha, toda a água que existe hoje, ela sempre existiu. Isto mesmo. Veja só, a quantidade de água existente no planeta Terra, ela não mudou. Ela é a mesma, muito antes de você existir. Desde a época do descobrimento, antes da época do descobrimento. A quantidade de água existente no planeta Terra é a mesma. Mas tem um detalhe. A água que nós temos aqui na nossa cidade não necessariamente sempre esteve aqui na nossa cidade. Por quê? Porque a água, ela não permanece no mesmo local. O rio, ele corre para o mar, as nuvens liberam a água evapora, olha aí a cachoeira, os lagos, enfim. A água, ela está sempre em movimento. Até por isso é que ela participa, ela faz um ciclo. Então, não teria como ela permanecer sempre no mesmo local. Então, outra informação a respeito da água. Ela não permanece sempre no mesmo lugar. Muito bem. Então, a água, naturalmente, nós conseguimos perceber, nós conseguimos imaginar a água nos 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Isto é muito interessante, nós veremos mais adiante. Isto foi fundamental para uma série de conclusões, de teorias que cientistas chegaram mais adiante. Então, aqui a gente tem exemplos de água no estado físico sólido, no estado físico líquido e no estado físico gasoso. Então, agora nós entraremos propriamente no ciclo da água. Tem aí para você um esquema, visto que a gente não conseguiria trazer na realidade o ciclo da água para que nós pudéssemos explicar. Então, a gente lança mão de um esquema para nós conseguirmos compreender
como funciona esse ciclo da água. E você participa diretamente do ciclo da água. Todos os animais, o seu cão, o pássaro, o gato, o boi, todos os animais participam do ciclo da água, assim como todos os vegetais também participam do ciclo da água. Então, os seres vivos, eles estão diretamente relacionados ao ciclo da água. Me acompanhe atentamente o que eu vou comentar aqui no esquema do ciclo da água. Nós temos aqui um recorte de um ambiente e nesse recorte nós temos terra, nós temos água, nós temos ar. E temos aqui também seres vivos inseridos. Nós temos vegetais e nós temos também animais. Nós temos animais aquáticos e, passeando por aqui, alguns animais terrestres também. Então, chama sua atenção para alguns termos que nós utilizaremos, que faz parte até do nosso dia a dia e aqui do ciclo da água. Bom, vamos começar, a gente tem que escolher um ponto aqui por onde começar. Então, nós vamos começar na transpiração. Você já falou com alguém assim, hoje eu estou suando muito. Presta atenção, suando. Você não soa, tá? A gente sua. Mas este termo suando, ele também pode ser substituído pelo termo transpirando. Hoje eu estou transpirando muito. Então, a transpiração é característico de seres vivos. Então, a planta transpira, isto mesmo, a planta transpira, os animais transpiram e neste processo de transpiração, a água líquida, o suor, né? A água que sai do nosso corpo e do corpo dos outros animais e até mesmo da planta, água líquida, ela evapora. Então, olha aqui a setinha indicando, né? Então, o processo de transpiração. Já a água líquida dos rios, dos mares, dos oceanos, dos lagos, a água líquida, ela evapora. Evaporação, um processo natural. Acontece a qualquer temperatura. Esta evaporação, ela possibilita, é por meio dela, que acontece a formação das nuvens. Então, a evaporação, a água está mudando o seu estado físico. Isso é muito interessante, gente, para uma série de acontecimentos. Por que que o rio corre para o mar? Por que é que o mar, então, não vai só enchendo, aumentando o seu volume? Exatamente porque a água do mar, ela também evapora. Então, isto garante um volume aproximadamente constante, tá? Então, tudo isso que acontece no ciclo da água tem um motivo muito útil, muito necessário. Então, vamos seguir. Até agora, a água, ela subiu, né? Ela, por meio da transpiração ou da evaporação, ou não, os dois. Por meio da transpiração e da evaporação, a água, ela vai formar nuvens. Acontece a condensação. Então, esse vapor de água que subiu vai se transformar em líquido, né? Em gotículas, que num determinado momento a nuvem não vai comportar e o que vai acontecer? A precipitação. Então,
A precipitação é a devolução da água que subiu, né, saiu do ambiente sólido, do ambiente terrestre, do ambiente aquático, ela vai voltar para esse mesmo ambiente através do processo denominado precipitação. E se você prestar atenção aí na tela, aparecem aqui na precipitação formas diferentes de precipitação. Por quê? Ela pode se dar na forma de chuva, na forma de neve e na forma de granizo. Então, a precipitação pode se dar desta forma. E aí, quando ela volta, ela cai nas montanhas, né, nas cordilheiras, a forma de neve, ou ela já vem diretamente para o solo, a própria neve. Quando cai em forma de chuva, que essa chuva vai caindo sobre os vegetais, sobre os animais que estão no ambiente, na terra, né, no solo, diretamente na própria água. E o que acontece? Parte desta água que caiu, né, sob forma de chuva, ela vai infiltrar. Ela vai, por meio dos poros existentes no terreno, no solo, ela vai infiltrando. E no solo existem diversas camadas. E aí ela vai conseguindo passar por estas frestas, né, por esse poro, e abastece lá embaixo o chamado lençol freático ou lençol de água. E esses lençóis, porque são vários, né? E esse lençol freático, ele vai abastecer novamente rios. É por meio do lençol freático que surgem as nascentes, tá? E parte da água que caiu através da chuva, ela também evapora novamente. Antes de infiltrar, ela evapora novamente para ser devolvida outra vez, né? Ela já faz parte desse processo, tá? E aí recomeça tudo novamente. Por isso que é um ciclo. E de qualquer ponto que você começar a sua explicação, a sua compreensão, você retorna ao mesmo lugar. Se nós tivéssemos começado pela precipitação, a água que existe nas nuvens vai precipitar na forma de neve, gelo, água líquida, e aí você vem para a infiltração, abastece rios, evapora, os seres vivos vão transpirar. Ok, de que forma os seres vivos obtêm água? De que forma você fornece água ao seu organismo? O que acontece? Você bebe água e tem que beber água mesmo. É extremamente importante para o seu organismo. Também quando você ingere um alimento, porque a água ela está presente em todos os seres vivos. Então, quando você come uma fruta, quando você bebe um suco, você está fornecendo água ao seu organismo. E esta água, ela ajuda a regular a temperatura do seu corpo. E, por vezes, você vai transpirar exatamente, aí já é um outro assunto, essa transpiração que a gente comentou aqui, ela vai auxiliar a manutenção da temperatura do seu corpo. Então, este é o ciclo hidrológico, tá? Então, a água não permanece no mesmo lugar, até porque a nuvem, ela não paira sempre no mesmo local. A nuvem, ela é levada.
A evaporação que acontece aqui na água do Rio Doce, por exemplo, não necessariamente ela vai evaporar e formar nuvens aqui sobre a nossa cidade. Esta água que evaporou do nosso Rio Doce aqui na região de Governador Valadares, ela poderá formar nuvens em outra cidade. E aí, quando chover lá na outra cidade, estará chovendo a água evaporada aqui da nossa região. Consegue compreender? Por isso que a gente falou que a água que existe aqui no planeta Terra é sempre a mesma, né? Então, por que há este ciclo hidrológico? Bom, e se a água evapora, então existe vapor de água no ar. E este vapor de água no ar é que dá ao ar uma umidade. Então, o ar contém umidade. E à medida que a gente for falando sobre isso aqui, você vai lembrar de algo. Daqui a pouco eu falo do que é que você vai lembrar, depois que você já tiver lembrado. Então vamos aqui. Gente, a quantidade de água em vapor dispersa no ar atmosférico dá a umidade do ar. Durante o dia, é comum a temperatura ser mais elevada do que durante a noite. Então, durante o dia, com essa elevação de temperatura, a elevação da temperatura acelera o processo de evaporação que nós comentamos anteriormente. E à noite, a temperatura tende a cair. Esta queda, essa diminuição de temperatura, ela vai ocasionar uma mudança de fase aí da água. E esta mudança de fase, ela vai ocasionar o chamado orvalho. Quem já morou em cidade do interior, quem já morou na roça, quem já passou algum tempo mais próximo de vegetação, por vezes a gente acordava, né, amanhecia o dia e a gente questionava, mas não choveu, por que é que a vegetação está toda molhada? Exatamente por conta do processo de transformação que aconteceu durante a noite a partir desta água que evaporou. É a formação do orvalho. A vegetação, ela fica repleta de gotículas de água. Gotículas porque é realmente bem pequeno. E se a temperatura durante a noite cair com intensa significação, bem frio mesmo, aí já não será o orvalho, mas ocorrerá a geada. A geada, ela se caracteriza pela formação de pequenos cristais de gelo. Então, se nós compararmos a imagem das vegetações, aqui a gente consegue perceber gotículas de água, aqui até a cor da vegetação está diferente. Por quê? Porque ela ficou praticamente congelada, devido aos cristais de gelo que caíram, então a temperatura caiu bastante e a planta até congelou. E por vezes, gente, a geada, ela danifica, ela dá um prejuízo às lavouras, já que a planta vai congelar, tá? Então nós temos aqui a explicação, né, que você já deve ter lido. Durante a noite, quando a temperatura diminui bastante em relação à temperatura do dia, parte do vapor que se encontra na superfície fria das folhas das plantas, isso acontece quando o carro dorme fora da garagem, né? Vidros dos carros, talvez até o vidro da janela. Esse vapor condensa e forma o orvalho. Já durante a noite, se a temperatura não diminuir bastante, não diminuir demais,
Já o vapor de água pode passar para o estado sólido, formando a geada. E aí? Eu já ouvi falar sobre umidade relativa do ar. Isso mesmo. Sempre quando há previsão do tempo, é comum falar sobre a umidade relativa do ar. Vamos falar disso aqui então. Gente, chamando a atenção, as cidades mais próximas do mar possuem alta umidade do ar. Você sabe por quê? Porque cidades próximas do mar, a umidade do ar é sempre mais elevada. Por quê? Pensa aí rapidinho e me responde. 1, 2, 3, pensou? Exatamente. Porque o vento, a evaporação, né, a extensão do mar, então a evaporação é maior. Com isto, maior presença de vapor d'água no ar. Exatamente. Gente, ar pouco úmido. A gente fala que o ar está seco. Ele pode provocar sérios problemas à saúde das pessoas, sérios problemas à sua saúde. Por quê? Quando o ar está seco, pouca umidade, na nossa cavidade nasal, nós temos umidade, nós temos um líquido que é natural, que é importante, que ajuda na limpeza, na purificação do ar que a gente inspira. Quando o ar está muito seco, esse líquido existente na cavidade nasal, ele evapora. Ao evaporar, diminui a proteção que nós damos ao nosso organismo. Por quê? Esse ar tem que chegar aos pulmões. Então, à medida que ele vai percorrendo esse trajeto do sistema respiratório, as impurezas vão sendo eliminadas para que não chegue até os pulmões. Como o ar está seco, esta umidade do ar também ela já diminuiu, mais partículas vão chegar aos pulmões e isto não é recomendável. Você já deve ter sentido, nossa, o nariz está seco, a gente toca mais o nariz, dá uma sensação de que está coçando, incômodo, não é? Umidade relativa do ar é uma relação que existe entre a quantidade de água existente no ar e a quantidade máxima de vapor de água que deveria existir no ar. Aí, por vezes, a gente ouve falar assim, umidade relativa do ar, 70%. Por que 70%? Se naquela temperatura o ar poderia ter 100%, né, uma determinada quantidade lá, e é medida em quilos, 100% de vapor e só tem, então seria 100 quilos, e só tem, por exemplo, 70 quilos, aí fala que a umidade relativa do ar naquele dia é 70%. E existe uma variação da quantidade de vapor no ar, né, da umidade relativa do ar, que é extremamente prejudicial à saúde e que é muito bom à saúde também. Então eu trouxe aqui um esquema e que nesse esquema mostra pra gente se a umidade relativa do ar estiver abaixo de 12%, é um estado de emergência, né? Os hospitais vão encher, vai aparecer um número significativo de pessoas devido a problemas respiratórios. Se estiver entre 12% e 20%, já é um estado de alerta. Opa, presta atenção, entre 21% e 30% a umidade relativa do ar, fica atento, né? Procure mais sombra e quanto menor a umidade relativa do ar, mais água você tem que ingerir. Se estiver entre 31% e 50%, já está menos pior. Se estiver entre 51% e 100%, esta é a porcentagem de nível adequado da umidade relativa do ar. Por isso, quando a umidade relativa do ar estiver abaixo de 51%, evite ficar andando ao sol, evite atividades físicas ao sol,
forneça mais água ao seu organismo, né? Procure movimentar menos, tá? É uma questão que, de imediato, você não vai sentir, mas o seu organismo vai responder a esta falta do vapor de água na atmosfera. Então, hoje falamos sobre o ciclo da água, falamos sobre os momentos que esse ciclo acontece, falamos de orvalho, falamos em geada, falamos em umidade relativa do ar, falamos da sua saúde para não esquecer de ingerir água. É extremamente importante. E assim a gente termina a nossa aula de hoje, mas quero te fazer um pedido. Continue nos assistindo, acesse nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece aí, ó, no canto da tela, tá vendo? Acesse nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal do YouTube, SMED-GV, reveja as aulas, indique aos seus colegas, é tempo de aprender. Te espero na próxima aula. Tchau!